Tá, alunos? Vamos realizar aí, né, a leitura das atividades. Então, vamos lá. Número 1. Analise as alternativas e marque aquela que correlaciona adequadamente a mistura com a sua classificação. Aqui vocês vão observar a letra A, B, C, D, E. A mistura, ela tem relação com a classificação? A mistura corresponde à classificação? Exemplo, essa mistura aqui, ó, água e coco, água de coco. Água de coco, a gente sabe que é água e coco, né? Naquela mistura. Mas a gente consegue ver ali as duas substâncias? Não. Então, ela é uma substância o quê? Homogênea. Então, aqui tá certo? Não, tá errado. Água mineral sem gás. Água mineral sem gás. A gente consegue ver que ela não tem gás? Não. Ela é água mineral sem gás, é uma solução. A gente não vê nenhuma fase. Então, ela é homogênea. Então, essa aqui também é falsa. Então, você vai ver qual é verdadeira e vai marcar, tá bom? 2. Ao adicionar a água a um sistema formado por sal de cozinha, areia e açúcar, até a completa dissolução dos componentes solúveis, obtém-se uma mistura. Qual mistura que a gente obtém? Uma mistura homogênea com uma fase? Uma mistura homogênea e bifásica com duas fases? Qual? Qual que é? A gente tem que sempre levar em consideração os componentes. Lembrando que a gente tem um aqui, ó, que ele não dissolve, né? Então, a gente tem que olhar isso. Aí, você vai olhar qual que é e marcar, ok? Na 3. Em relação às misturas apresentadas no quadro a seguir, classifiquem as homogêneas ou heterogêneas, indique o que tem aqui, ó. Vou explicar melhor. Aqui vocês irão observar esse quadro, né? Nesse quadro aí, tá dizendo o seguinte. Aqui tá a mistura, aqui você vai colocar a classificação, aqui a composição e aqui o método de separação. Ou seja, classificação, essa mistura é homogênea, heterogênea, o que ela é? Composição, o que tem nessa mistura? No caso, essa aqui, ó, ela tem o que? Água e açúcar. Método de separação. Qual o método de separação pode ser utilizado para separar essas misturas aqui? Aí você vai observar e colocar, tá? É decantação, filtração, solidificação, né? Entre outros, catação. O que é? Número 4. Observe a imagem a seguir. Qual método de separação está sendo representado? Qual método de separação está sendo representado aqui? Esse método é utilizado para a separação de misturas homogêneas ou heterogêneas? Bom, vou ajudar vocês respondendo a. Esse método aqui, ele é um método de separação de misturas homogêneas, tá bom? Aqui, ó, tem um filtro, tá? E foi acrescentado água. Agora, ele tá fazendo a separação do açúcar, né? Colocando aqui o açúcar vai estar se separando aqui, né, do líquido, onde o líquido vaza e o açúcar aqui, né, ele fica mais concentrado dentro desse funil, porque ele tem um leve filtro aqui, tá? Então, esse método, qual é esse método de separação que está sendo realizado? Está sendo realizado o quê? Filtração, tá? Esse método é utilizado para a separação de misturas o quê? Homogêneas. A gente acabou de dizer, né? Homogêneas, tá bom? Vamos agora para número 5. A número 5 diz o seguinte. Analise a imagem a seguir. Essa imagem aqui. Lá no livro de vocês, no comecinho do livro tem essa imagem, tá? Em relação à mistura apresentada, responda. A quantos componentes? Indique-os. Quantos componentes? Quais são os componentes? Então, está até o nome deles aqui, né? B. A quantas fases? Quantas fases que tem essa mistura? C. Qual é a classificação? Essa mistura é homogênea ou heterogênea? D. Qual método de separação está representado na imagem? Essa daqui é um método de decantação, que é colocado aqui, ó, nesse recipiente que parece um funil. Aqui, ó,
tem um processo de filtro dentro desse lugarzinho aqui, onde vai passar a água e vai segurar a parte mais leitosa, que é o óleo, tá? Letra E. Quais produtos são obtidos ao final do processo? São obtidos aqui, ó, ao final desse processo, a água, tá? 6. Considere uma mistura contendo leite achocolatado dissolvido, achocolatado não dissolvido e 2 cubos de gelo. Achocolatado não dissolvido, meninos e meninas, é o Toddy, o chocolate em pó, tá? Represente essa mistura por meio de uma ilustração, indique cada uma das suas partes. Aí você vai fazer aqui um desenho, né, com um copo aqui, colocando essas substâncias que foram ditas aí. Letra B. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? E aí, o que vocês acham? Eu acho que ela é o quê? Por causa dos cubinhos de gelo, não é mesmo? Aqui, ó. Há quantas fases? Quais são elas? Quantas fases que tem e quais são elas? Ou seja, quantas fases, o que mostra nessas fases? D. Há quantos componentes? Quais são eles? Quantos que são os componentes? É a parte dizendo o que você pôs, né? Que é o chocolate em pó, chocolate dissolvido, gelo, tá bom? Letra E. Que método de separação poderia ser utilizado para retirar os cubos de gelo dessa mistura? Bom, aqui poderia utilizar aquele método bem simples, que é o de catação, ou seja, se você vai lá, ó, e cata, né? Você vai lá e cata o gelo, né? Bem facinho. Número 7. A número 7 diz o seguinte: uma pessoa em um acampamento derramou todo o sal de cozinha disponível na areia. Para recuperar o sal, ela realizou algumas operações. Ordene corretamente as etapas envolvidas nesse processo de separação. Aqui você vai ordenar de 1 a 5 de acordo com os procedimentos que ela fez. Qual foi o primeiro procedimento? Aí você vai colocar número 1. Qual foi o segundo procedimento? Qual foi o terceiro, o quarto, o quinto, tá? A número 8. Uma mistura homogênea, sólido-líquido, pode ser separada pelo processo de sólido-líquido. Então, eu posso pensar aqui açúcar e água, sal e água, tá? Quando eu penso nessa mistura aqui, sólido e líquido, qual dessas aqui, ó, eu posso utilizar para separar? Evaporação, centrifugação, destilação fracionada, filtração, catação. Acho que é mais apropriado seria essa daqui, não é? E aí, o que vocês acham? Vamos para a página 34? Então, vamos lá. Na página 34 diz o seguinte, a número 9. Numa das etapas do tratamento de água que abastece uma cidade, a água passa por tanques para que os sólidos pesados se depositem no fundo do recipiente. Esse processo é conhecido como... Nossa, essa é muito fácil, hein? E aí? Como que vocês acham, hein? Filtração, sedimentação, sifonação, centrifugação, cristalização. E aí? Muito fácil essa. Número 10. Para garantir o abastecimento de água com boa qualidade em uma grande cidade, a água é submetida a um tratamento na ETA, Estação de Tratamento de Água, que envolve uma série de etapas. Associe cada uma das etapas apresentadas a seguir com o procedimento correspondente: filtração, decantação, floculação, desinfecção. Essas etapas aqui, ó, você pode olhar lá naquela página onde mostra o tratamento de água. Essas páginas aqui anteriores, tá bom? Ou você pode ver no vídeo, mas se você assistir lá
naquela parte que tá do texto explicando uma por uma, né? É mais fácil, tá bom? Deixa a tia ver aqui para vocês qual que é a página, tá? Vamos ver aqui qual que é a página. A página é... Página é a página 21, ok? Então, é a página 21 para vocês lerem, tá? Número 11. Para que fique em condições adequadas ao consumo, a água potável proveniente de estações de tratamento é obtida por um conjunto de procedimentos físicos e químicos. Indique qual processo corresponde a cada descrição a seguir. A água é direcionada para um tanque, onde permanece em repouso para que os flocos formados sejam decantados no fundo. Então, é decantação. A água atravessa um grande filtro, que já tá falando, né? Formado por areia, carvão, tal. Nessa etapa, as impurezas que não aderiram aos flocos ficam retiradas no filtro. Qual que é o processo de fio? Muito fácil, né? A 12. A água que sai de uma estação de tratamento de esgoto, ETE, pode ser diretamente utilizada para o consumo humano? Fixe sua resposta. Não, né, gente? Por quê? Porque mesmo passando pelo tratamento de esgoto, essa água depois vai passar pela ETA, né, que é o tratamento, que é a estação de tratamento de água. Ela não pode. Como é possível contribuir para o encaminhamento adequado dos resíduos sólidos gerados na nossa casa? Como que é possível contribuir? E aí, como que vocês poderiam colocar aqui? O que vocês acham, né? E aí? Aí vocês pensam aí um pouquinho, tá? Para vocês... Lembra daquela separação do lixo lá que a gente falou, tá bom? 14. O saneamento básico é um conjunto de cuidados que se tem com a água, o esgoto e o lixo. Esses cuidados são fundamentais para a manutenção da saúde e para o bem-estar da população. Sobre o abastecimento de água e o esgotamento sanitário e a destinação do lixo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí que você vai marcar V ou F, tá bom? Você vai ler as alternativas e marcar. Então, até a próxima agora atividade que a gente vai fazer lá no nosso livro de atividades, tá bom? Qualquer dúvida, veja novamente o vídeo.